Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Instituição do Direito Público e Privado. Nós estamos na unidade 4, aula 3, tratando aí da administração pública. Na nossa primeira aula, nós apresentamos um pouco sobre o conceito e os princípios, né, que regem a administração pública. Na nossa segunda aula, tratamos sobre a organização da administração, né, a divisão da administração pública direta e indireta, conhecendo os seus entes. E agora nós vamos tratar aí dos servidores públicos. Antes de nós adentrarmos ao mérito do servidor público, nós precisamos saber quem são os agentes públicos. Então, os agentes públicos são todos aqueles pessoas, né, que possuem uma vinculação profissional com o Estado, mesmo que em caráter temporário e ainda que sem o recebimento de uma remuneração. Então, nós temos um conceito bastante amplo, que está previsto lá na Lei 8.429, mas nós temos aí uma classificação, é uma classificação que não apresenta uma certa uniformidade por parte dos autores administrativistas. Nós temos aí, basicamente, as bancas, elas utilizam essas duas classificações apresentadas, tá? Então, nós temos a classificação de Eli Lopes Meireles e nós temos a classificação de Maria Silva Zanella de Pinto, onde ela traz aí a especificação de servidores públicos, que é o foco aqui da nossa discussão dessa aula. Então, afinal, quem são os servidores públicos? Quando a gente remete aí a servidores públicos, nós já pensamos diretamente em concurso, né? Nós já pensamos diretamente em um regime estatutário, já pensamos na administração pública, nas normas de direito público, nas questões referentes a garantias de estabilidade, e aí nós nos remetemos à Lei 8.112, né? A lei que rege, que faz esse acompanhamento desses servidores públicos. Essa classificação dos agentes públicos como servidores civis, elas não oferecem maiores dificuldades, né, sendo composta aí pelos servidores estatutários, os empregados públicos e pelos agentes temporários. Então, quando a gente pensa em servidor público, nós vamos aí, segundo as disposições constitucionais em vigor, servidor público são todos aqueles que mantêm um vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades governamentais integrados em cargos ou empregos de qualquer uma delas, né? União, Estado, Distrito Federal, município e suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, nós verificamos que ele pode transitar na administração pública direta ou na administração pública indireta. Trata-se de uma designação muito genérica e abrangente, ela foi introduzida aí pela Constituição de 1988, uma vez que até a promulgação da Carta hoje em vigor, ela prevalecia a denominação de funcionário público, né, para a identificação dos titulares de cargo de administração direta, considerando-se equiparados a eles os ocupantes dos cargos de autarquia, aos quais se estendia o regime estatutário. Então, a partir da Constituição de 1988, desaparece o conceito de funcionário público, passando a adotar a designação mais ampla de servidores públicos, tá? Distinguindo-se do gênero, uma espécie, os servidores públicos civis, que recebem tratamento aí nos artigos 39 a 41. A relação jurídica que interliga o poder público e os titulares de cargo público é de natureza estatutária. Então, nós temos um estatuto, né? Ela é institucional e valendo dizer ainda, né, que ressalvadas as disposições constitucionais impeditivas, o Estado ele detém o poder de alterar legislativamente o regime de direito e obrigações recíprocos aí existentes à época do ingresso no serviço público. Nós podemos falar que o servidor público ele é um titular de cargo público, ele mantém uma relação estatutária, então assenta e não mantém, e ele integra o quadro da administração pública direta, a indireta também. Vamos entrar aqui um pouquinho nessa questão da classificação, como eu falei, né? Ele é composta aí por servidores estatutários. Nós temos aí servidores estatutários, que são aqueles admitidos por meio de concurso público, sendo regidos por um estatuto e ocupantes de cargos públicos. Nós temos os empregados públicos, que são aqueles que trabalham também, mas eles são regidos pela CLT, pela Constituição das Leis Trabalhistas, sendo admitidas por concurso e ocupantes de emprego público. Nós temos os agentes temporários, que são aqueles que não são admitidos por meio de concurso público, mas sim por um meio de processo seletivo simplificado. E esses servidores, eles não ocupam cargo ou emprego, eles apenas desempenham uma função pública de caráter transitório.
Gente, claramente nós vamos perceber, quando a gente estuda com mais detalhe, a classificação, essa classificação, ela assemelha-se muito com as classificações da Eli Lopes Meirelles, tá? Quando ela conceitua agentes administrativos. Mas o que a gente precisa saber é exatamente nessa perspectiva. Quem são os servidores públicos? Saber onde que esses servidores públicos eles resguardam o amparo legal. Então, nós sabemos que nós temos a lei lá 8.112 e a própria Constituição, que traz em seu corpo normativo, regulamenta, né, de certa forma, as previsões atinentes aí ao servidor público em sentido amplo, né? Agora nós vamos tratar, pessoal, as novas tendências aí do direito público. Quando a gente pensa no direito público, quando a gente pensa nesse contexto, inclusive nesse contexto que nós estamos vivendo, de servidor público, por exemplo, na administração pública direta ou indireta, nós verificamos novas tendências, elas aconteceram não somente no direito público, mas no contexto em geral. Quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho remoto, né? Apesar de não ser uma exclusividade, como eu falei, da área do direito, ele se tornou uma tendência bastante presente nesse segmento, né? Em razão do isolamento social, a implementação desse formato de trabalho remoto, ela se acentuou especialmente nos órgãos públicos. Então, hoje, muitos profissionais, servidores públicos e privados, eles estão aderindo ao modelo de trabalho remoto, né? Inclusive, o próprio Estado, ele aderiu ao ensino híbrido, por exemplo, né? Não fala da questão do Estado, ele aderiu ao ensino híbrido para não parar as atividades, exatamente se apoiando no uso de recursos digitais, como videoconferências, videoaulas, documentos online e a prática de atos por meio tecnológico, né? Dando andamento, inclusive, a processos e procedimentos sem a necessidade de estar dentro das tradicionais repartições. Inclusive, hoje, o serviço de comunicação hoje da administração pública, ela é por meio de um SEI, que é um sistema mesmo, onde todos os órgãos eles estão interligados e o serviço ele corre normalmente. Então, é uma tendência que já está, inclusive, implementada. Nós falamos também das Lautechs. Essas chamadas Lautechs, elas figuram-se entre as grandes responsáveis por promover a inovação e o desenvolvimento nas áreas do direito, a partir do uso estratégico da tecnologia. Essas Lautechs, elas são startups voltadas exatamente para o desenvolvimento de soluções tecnológicas que objetivam facilitar a rotina dos advogados, escritórios, órgãos públicos, e ela tem dado a sua contribuição bastante positiva para o setor. Hoje, esse tipo, pessoal, de iniciativa tem sido fundamental para minimizar a burocracia no setor jurídico, a reduzir custos em escritórios, órgãos públicos, além de impulsionar também a implementação de ferramentas e metodologias mais eficientes, beneficiando toda a nossa sociedade. Tendências, quando a gente fala de tendências no direito público, então essas são várias as tendências, né, que surgem aí exatamente para facilitar o processo. Mas eu quis trazer para vocês visualizarem de perto essa questão, principalmente aí do trabalho remoto. Por quê? Porque foi uma situação que ela veio para ficar, né? Quando a gente fala ela veio para ficar, ela veio exatamente o quê? Romper esse contexto de que eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar no lugar. Não, nós verificamos que o trabalho ele aconteceu, ele ocorreu do mesmo jeito, né? E ele tomou um rumo, não parou, exatamente nessa perspectiva de quê? Do uso da tecnologia em benefício do emprego, né? Do trabalho em si. E quando eu trago para vocês a questão da tecnologia, né? Da Lautech, dessa tecnologia legal, né? Também conhecida como Legal Tech, nós estamos referindo exatamente ao uso dessas tecnologias e de softwares para fornecer serviços, né, para dar continuidade a serviços, exclusivamente, por exemplo, nessa área jurídica, né, para criar produtos e serviços de aplicação no setor jurídico. Então, nós estamos vendo aí uma reformulação do trabalho, né, das empresas, dos produtos que estão voltados aí para o mercado, interno, o mercado externo. Essas tecnologias, elas vieram na perspectiva de ficar, e elas já estão aqui agora, e essa evolução, ela tende a ser uma evolução que ou você adere, né, e se aperfeiçoa a trabalhar com
esses mecanismos tecnológicos, essas tendências aí do direito, ou você, de certa forma, vai ficar à margem de todo o processo, né? Partindo aí da premissa que utilizar a tecnologia, ela pode sim facilitar a rotina jurídica e oferecer soluções tecnológicas que vão garantir a otimização do tempo, seja no âmbito da administração pública, seja no âmbito da administração privada. Aqui eu trouxe um mapinha mental para vocês, onde nós tratamos nessas aulas aí sobre o conceito da administração pública, né, como um conjunto de órgãos integrados na estrutura administrativa do Estado, encarregado de exercer as funções determinadas pela Constituição e pelas leis no interesse da coletividade. Falando sobre os princípios, né, o LIMP, nós temos outros princípios, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a indisponibilidade do interesse público, ou alguns princípios constitucionais que são LIMP, que estão previstos no artigo 37, né, a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós temos outros princípios, como a razoabilidade, a proporcionalidade, a motivação, os princípios fundamentais do Decreto-Lei 200, como eu falei anteriormente, trazendo também o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de competência e o controle, que nós não entramos muito no mérito. Falamos da organização da administração, né, administração direta, Estado, União, Distrito Federal, município, através também dos seus ministérios e secretarias. Nós falamos da administração indireta das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Não entrei no mérito das atividades paraestatais. Eu espero que vocês tenham compreendido a matéria e oriento a vocês a fazerem a leitura do material complementar que se encontra disponível na nossa sala de aula. Muito obrigada pela atenção.